como saber se eu sou mesmo um cristão. 1 João, capítulo 5, versículo 13, ainda que nós façamos um estudo aí, não tão pormenorizado de todo o capítulo, mas eu quero trabalhar aqui sobre a doutrina. Nós estamos trabalhando alguns temas doutrinários com o tema ser cristão, falamos sobre regeneração, hamartiologia, pecado, perseverança, que é um tema confuso, não é? Às vezes as pessoas pensam que são salvos porque perseveram, e não é a sua perseverança que salva você, não é o seu trabalho. Então, hoje nós queremos identificar, de fato, qual é o selo, qual é a distinção. À noite, então, eu darei claramente os 4 pontos definitivos, mas aqui hoje eu quero colocar os pontos que estão pela Escritura e que nos fazem ter absoluta certeza de que, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, nós somos cristãos. E isto é poderoso demais, precioso demais, e é digno de ser, por cada cristão, agradecido a Deus por esta obra que só Ele, Deus, realizou nas nossas vidas. Eu vou ler na minha Bíblia, e depois eu gostaria que nós lêssemos na tela, uma vez só, esse versículo que para mim hoje é a maior convicção que tem, de que já tenho de Deus a certeza de ser um cristão, a certeza de entrar à vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 13, na minha escritura diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Os irmãos vão ler agora comigo na tela, para a sua edificação e para a memorização deste versículo. Vamos todos juntos? Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm, para que saibam que já têm, para que saibam que têm a vida eterna. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós entregamos nesta manhã a sua igreja, que será mais uma vez, ó Deus, exposta à Sagrada Escritura, e procurando responder uma pergunta crucial, muitas vezes, para definir, ó Deus, os altos e baixos da nossa caminhada e de nossa vida cristã. Quantos altos e baixos, quantos momentos de fortaleza, de enriquecimento e quantos momentos de queda e fraqueza. Como explicar tudo isso e continuar crendo que ainda assim somos cristãos autênticos, chamados e selados pelo seu Santo Espírito para o dia da salvação. Vem nos abençoar com esta palavra, vem, ó Deus, nos visitar com a preciosa mente do seu Santo Espírito. Pedimos aqui, como disse o apóstolo Paulo, o privilégio de ter a mente de Cristo e pela mente de Cristo poder interpretar a sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. A pergunta que está na pastoral do boletim, você que tem o boletim já sabe que o sermão está resumido aí tanto pela manhã quanto à noite. Eu fiz um suco, Eu vou dizer que esse suco está bem ralinho mesmo, porque o sermão é enorme, eu tive que compactar muito, mas ele tem sempre as frases, chaves do sermão desta manhã. E logo na introdução a pergunta é: quem nunca foi reprovado quando foi submetido a uma difícil provação? Quem nunca? Se você disser que nunca, eu vou dizer para você que você está equivocado e deve estar mentindo. Se você não está mentindo, se esqueceu, porque quem nunca foi submetido a uma provação pela qual não conseguiu suportar, naquele momento caiu e se viu fracassar. Eu me lembro de ter acompanhado já nesses mais de 22 anos de ministério, eu acompanhei, me lembro, um casal, uma família, em que o marido, muito jovem, adoeceu com um câncer, um diagnóstico para a morte, Era uma doença terminal, e o médico fez informar a família, a mim, a família, todo mundo. Era uma doença terminal. E nós começamos a orar e acompanhar a família, a esposa, o jovem ainda, muito jovem, com aquela doença. E aquilo tudo ficava na minha mente, e eu dizendo a mim mesmo: Senhor, como posso ajudar a família, como posso ajudar a pessoa, como posso fortalecer, Quando uma doença desse nível, dessa gravidade, vai levar a vida do esposo, e jovem. Eu sei que um dia estava eu e minha esposa, e nós aí conversávamos com as pessoas, até que por fim a esposa nos disse: eu só não duvidarei de Deus se Ele curar o meu marido. Eu digo: agora pronto, agora ficou estreito.
E ali nós tivemos que enfrentar aquele momento. E aquele, e outros tantos, e tantas conversas, e tantos debates, para nos submetermos àquela provação, que na minha percepção não era nada que desmerecesse a dor daquela esposa, mas que deveríamos olhar para ela, para Deus e para a Bíblia e dizer que o Senhor daria a sua explicação. Eu sei que de tudo que nós conversamos, o fato é que o marido partiu, e aí eu percebi no próprio desenho das relações pelas quais, como se recebeu aquela doença, como se viveu nela, eu percebi claramente como se desempenha no mundo uma fé ora forte, ora frágil. A fé do forte do forte e firme marido foi, irmãos, de resolução. Ele diz: há glória nisso. Quantas vezes segurei nas mãos daquele jovem e conversando lá no leito do hospital, eu digo: como assim? Há glória nisso. Porque aqueles que veem a minha fé e a maneira pela qual passas a provação, e eu a passarei sem murmurar, em total resignação e submissão, eles verão em mim obediência suficiente à vontade de Deus, a sua glória, e verão na minha convocação a glória, porque sou salvo, a glória de Deus. Eu digo: meu Deus, eu comecei a chorar, né? Que testemunho! Eu não pude filmar aquilo, nem deveria, não posso, né, ficar aqui, mas eu vivi aquela experiência mão com mão ali. Eu vejo glória nisso, pastor, em ser provado, em estar aqui, em ser resignado aqui, mas aceitar, porque Deus então assim decidiu, porque Deus então chamou, e eu vejo glória nisso. Porque se um crente se submete à vontade de Deus e se permanece fiel ao chamado do Senhor e se aceita, sem então questionar, porque a igreja está orando, e se o milagre não vem, só pode ser decisão de Deus. Eu aceitarei a sua vontade e viverei e morrerei para testemunhar a minha fidelidade. Glória a Deus! Ainda que fiquei triste, porque o testemunho dele modifica a minha vida, modifica a minha fé, me faz confiar em Deus, entender que Deus chama pessoas sim para ser fiel até a morte. Está na Escritura: ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Mas ao mesmo tempo vi que a esposa, quando o marido morre, ela tem com Deus uma revolta terrível, porque ela não consegue aceitar a dura prova que foi submetida e não consegue explicar porque ela passou tamanha provação. Quem nunca viveu um momento assim? E se não viveu um momento de tão intensidade, quem nunca viveu um momento em que numa escolha simples, fez uma opção mais cômoda pelo pecado? Ou por mentir, ou por se omitir, porque a mentira ou a omissão, ou uma decisão, uma comissão, uma ação, lhe colocaram numa posição confortável. Quem nunca? Quem nunca achou e porventura tenha feito uma opção onde foi mais fácil confiar no dinheiro do que no Senhor? Quem nunca? No meio do seu endividamento, de lutas, enfermidades, doenças, o combustível que subiu, não é? As coisas que foram, a roupa do filho que não durou, e você tal, e quando foi ver lá, você olhou e disse: bom, esse mês eu fico com o que é do Senhor, porque não sobrou nada, eu vou gastar aquilo que eu deveria dar para Deus, porque então ou eu dou, ou eu quebro. E você fez aquela decisão de ficar com o que deveria contribuir, porque não viu solução. Irmãos, eu vou dizer o seguinte para os irmãos: quem nunca? Diante de tudo isso, o mundo então parece que coloca na nossa mente aquele grito do tentador a dizer: será então que de fato existe um cristão verdadeiro? Será que de fato então existe uma fé verdadeira? Entende, Rafael? A gente fica questionando, por quê? Porque no primeiro vento, no primeiro sopro, na primeira dificuldade, a gente está aí, oscilando. Será que de fato temos então pessoas que são verdadeiramente cristãs e dignas de serem chamadas cristãs no mundo? Se todos nós temos dificuldade de atingir padrões morais, no meio de atingir esse padrão moral, nós o violamos, nós o quebramos e nos rebaixamos à quebra desse padrão, a pergunta é: será que ninguém então é cristão mesmo? Isso não pode ser verdade. A verdade que a Bíblia nos ensina é que ninguém é perfeito, e que nenhum cristão é perfeito, e que a imperfeição é, na verdade, a justificativa pela qual a cruz se ergueu para aperfeiçoar a pessoa, para aperfeiçoar o crente. Nós somos justificados pela justiça de Deus, entende? Nós somos salvos e agraciados por uma graça de Deus, alcançados e visitados por uma misericórdia de Deus. Então me diga lá que nós temos que crer que essa nossa imperfeição
está no pacote. A verdade, então, irmãos, é isso. Não existe nenhum cristão perfeito. Mas a Bíblia nos diz que apesar das imperfeições de um cristão, que apesar de suas falhas, falhas mesmo, você pode ser um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você pode ser um cristão com paz espiritual e ter a certeza de que o próprio Deus o tem chamado à salvação e tem certificado pelo seu Santo Espírito que você é um salvo. Nessa manhã eu quero responder a pergunta, e a primeira pergunta é: como pessoas imperfeitas como nós podemos ter confiança de que somos cristãos e pertencemos a Cristo Jesus? Essa é a pergunta que eu vou responder agora de manhã. E quero respondê-la colocando como primeiro capítulo dos 3 pontos que vou desenvolver aqui, o que chamo de a base, o alicerce de nossa segurança. À noite nós vamos colocar isso de forma prática. Agora então, o alicerce, a base de nossa segurança. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero afirmar à igreja nesta manhã que a base de nossa segurança é saber que nós somos cristãos, e nós podemos saber quando. Primeiro, você sabe que é um cristão quando a base de sua segurança reside não em você, mas no caráter de Cristo. Esta é a primeira prerrogativa, e se você perdê-la, à noite você vai ter muita dificuldade de entender o sermão, por isso à noite eu vou ter que citar esse ponto de novo. Você sabe que é um cristão quando a base de sua segurança não reside em você, mas no caráter de Cristo. O que é que isso significa? Abra comigo 1 João capítulo 5, verso 20, e vamos a alguns textos que serão muito importantes, e hoje, na verdade, é um sermão com muitos textos bíblicos, porque sem eles nós não conseguiremos construir essa questão da doutrina, da certeza da salvação. E nós temos que construir essa doutrina com solidez hoje. 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando leio um texto como esse, irmãos, eu tenho certeza absoluta de que nossa certeza não reside em nós, mas naquele que é a verdade, naquele que é o verdadeiro Deus, e é a nossa crença nesse Deus verdadeiro que nos dá certeza de nossa salvação. O caráter de Jesus é tão diferenciado, e o caráter de Jesus, ele é tão, eu diria, substancioso, que nos faz confiar e crer que Ele nunca nos deixaria abandonados, apesar de nossas imperfeições. Ele só vem buscar e salvar o que se havia perdido, porque Ele sabe que cada um de nós está absolutamente na condição de perdido. Ele sabe que cada um de nós existe, subsiste na condição de afastado, de desgarrado do Senhor. Quando nós então conhecemos um pecador e um imperfeito, e nós o tratamos, veja, no sentido de apresentar o Evangelho com repulsa, com diminuição, nós estamos indo absolutamente contra os princípios do Evangelho. Porque Cristo vem buscar e salvar aqueles que se haviam o quê? Perdido. Ele vem buscar e nos tirar e nos livrar de toda essa nossa imperfeição que nos afasta de Deus. A grande missão da igreja é procurar trazer as pessoas ao aperfeiçoamento da cruz, a justificação pela fé, irmãos, a encontrar a justiça de Deus na cruz do Calvário. O profeta Isaías, no capítulo 42, se nós pudermos acompanhar, Isaías 42, versículo 3, o profeta Isaías vai dizer o que para mim é o cerne da missão de Jesus, quando nos torna cristãos. Isaías 42, 3, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. O que é que isso significa? Deus não vai bater em quem já está caído. Deus não vai fazer apagar a chama e o fogo de quem já está, na verdade, fumegando, e nem chama não tem mais. O que a Bíblia diz é que Deus vem restaurar o poder de chama e que Deus vem restaurar este caniço quebrado. Quando penso nisso, fico entendendo que, na verdade, o que Cristo faz não é passar um gel no pecado e dizer que Ele tolera o pecado. Não é isto não, mas Ele vem nos livrar do pecado. Se Cristo tolerasse o pecado, Ele nunca, condenaria os hipócritas. Ele não está pregando uma tolerância ao pecado,
e a aceitação do pecado como algo comum, alguém que visitou a cruz. Sua condenação à hipocrisia e aos hipócritas é clara, é evidente, é isso que é quando ele mostra, pelo qual então ele não suporta aqueles que, se dizendo agora salvos ou crentes, vivem nesse tipo de hipocrisia. Jesus não tolerava, na verdade, o pecado, mas visitava e procurava se incomodar com a condição dos pecadores que precisavam ser resgatados. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, veja, o grande apelo de Jesus, a salvação e o evangelho, que é o caráter de Jesus na salvação e na doação da salvação, na entrega da salvação àqueles que ele está justificando pela fé. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por quê? Versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? O meu fardo é leve. Então a gente não precisa estar expulsando as pessoas do nosso ciclo de relacionamento, porque então entendemos que eu sou perfeito e elas não. Porque eu sou santo e elas não. A mensagem do Evangelho não me salva porque eu sou bom, perfeito, justo e santo. A mensagem do Evangelho me salva por causa do caráter de Cristo, porque eu aceitei toda a proposta dele para a minha vida. E essa proposta, irmãos, precisa ser compartilhada, compartida, dividida entre as pessoas que estão ao nosso redor e estão carentes da salvação. Disse Jesus: venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O segundo ponto pelo qual eu acredito nós podemos hoje ter certeza da nossa salvação e segurança em Cristo é que nossa segurança reside sobre a obra que Jesus Cristo realizou quando nos purificou dos nossos pecados e nos fez aceitos diante do Pai. Como eu posso saber se eu sou um cristão? Segundo plano, nossa segurança reside nunca em nós, mas na obra que Jesus Cristo realizou quando nos purificou dos nossos pecados e nos fez aceitos, absolutamente aceitos, diante de Deus o Pai. Veja 1 João capítulo 5, verso 18, vamos acompanhar o texto. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vou me restringir à primeira parte, a segunda parte uso depois. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vamos repetir juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, essa é a condição sine qua non para eu ter certeza. Nós não estamos mais no pecado. Nós não somos mais filhos do pecado. Nossa liberdade, veja, até o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de escolher hoje, nos apresenta um leque superior e muito melhor, e um leque aprimorado daquilo que era o velho homem, que tinha simplesmente escolhas para o pecado e decisões para o pecado, porque ele era filho da perdição. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que esta salvação, irmãos, muda a nossa condição de filhos da perdição para filhos de Deus, e a condição de filhos de Deus nos faz confiar que a obra que Jesus Cristo fez e realizou na cruz do Calvário nos purificou dos nossos pecados e nos fez aceito diante de Deus. Ela não disse que nós não somos pecadores, é o contrário, ela justifica que Cristo pagou pelos nossos pecados e na própria cruz dos nossos pecados e daqueles pecados triunfou. Quando isso fica claro para nós? Eu gosto muito do ensino do autor aos Hebreus, no capítulo 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10, veja o verso 19, e você verá como nós podemos ter solidez e confiança de que somos cristãos a partir da obra que Jesus já realizou e da obra pela qual nós aceitamos, pela obra da qual nós nos convencemos, pela obra da qual então agora nós seguimos confiantemente no caminho do Salvador. Hebreus capítulo 10, o verso 19, nós vamos até o verso 22. Acompanhe detidamente, veja que aperfeiçoamento e como isso muda a minha condição de alguém absolutamente longe do reino de Deus e fora do reino de Deus, para amar o Senhor e as coisas dele. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, veja aí, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aí veja como Cristo resolveu o problema de todo o nosso pecado. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com o que, irmãos? Com água pura.
como que a doutrina da regeneração e do novo nascimento são fundamentais para mostrar que eu em Cristo sou uma nova criatura. Ontem eu recebi de uma irmã aqui da igreja um zap, e ela dizia de seus encontros com a psicologia. Foi no psicólogo e ela com muita raiva, muito ódio e tudo, né? E tudo, toda psicologia tem que ter a sua escola, né? Gestalt, behaviorista, cada um tem a sua escola. Eu gosto dos nossos psicólogos cristãos que entendem o evangelho e aplicam o evangelho. Traduzem o evangelho quando vão tratar a pessoa. É o que ajuda. Mas a irmã caiu na mão lá de um coaching de autoestima, né? Ele diz que é psicólogo, mas é um coach de autoestima. A orientação, simples. Você está com raiva, está com ódio, vai para sua casa, descobre lá o colchão, pega e bate no colchão pensando em todas aquelas pessoas que te fazem mal. Aí eu pensei comigo, né? Eu e mais alguns aí, haja colchão, hein? Aquele do ortorruim não aguenta não. A própria irmã me deu uma aula, ela está aqui hoje, não vou dizer o nome não, ela me deu uma aula dizendo, que bobagem que eu fiz a vida inteira. Ela lendo lá o Sociedade Sem Pecado, né? O que ela precisava é perdoar aquelas pessoas. Aí eu digo, o colchão vai durar a vida inteira e o coração fica em paz. Porque assim como Cristo Jesus me perdoou, irmãos, eu posso liberar perdão. E eu não fico bravo com o meu colchão, eu não desconto no colchão, na porta, na casa, até no cachorro. Tem gente que chuta o cachorro. Misericórdia, está com raiva. O que você precisa é perdoar. Levai as cargas, o quê? Uns dos outros. Perdoai o vosso semelhante, né? A gente tem que bem dizer até aquele que nos maldiz. Percebe o que o Evangelho faz? Quando eu olho para um texto como esse, eu digo, o Senhor Jesus, no seu caráter, quando desceu até nós, na sua forma humana de ser, trazendo o divino para nós, ele disse, eu abro para você um novo e vivo caminho. E isso me faz crer, irmãos, que eu sou hoje uma nova criatura, e isso me dá certeza, sabe? Que mesmo quando então, de vez em quando, eu voltar para agredir o meu colchão, eu vou me lembrar que não é a psicologia que resolve meus problemas e todas essas situações em que eu tento conversar, dialogar, mas é confessá-los. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o que, irmãos? De toda injustiça. E perdoar. Soltar o perdão, liberar o perdão. É como Cristo na cruz, abrir os braços e dizer, Pai, perdoa. Por quê? Ele não sabe o que faz. E viver mais livre. E viver liberto. Quando entendemos o Evangelho e nós o compreendemos, nós somos absolutamente livres, irmãos. Por quê? Porque Cristo nos purifica dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7, olha o ensino na própria epístola do contexto que estamos trabalhando nesta manhã, ele diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? De todo pecado. Irmãos, não é um pecado, meio pecado, esse pecado, aquele não, Ele nos purifica o quê? De todo pecado. Tirar esse peso, tirar essa carga, é função da cruz. Nos aliviar desse fardo, é função da cruz. E quando isto acontece, irmãos, o ser humano, ele está curado. Porque enquanto isto não acontecer, ele vai gastar as suas fortunas, todo o seu dinheiro, como aquela mulher que trazia no corpo um fluxo de sangue que era ininterrupto. E ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e todo o seu dinheiro com tudo aquilo que ela podia gastar, até que um dia, essa é a grande visão daquela cura, ela encontra Jesus. Não é? Ela toca Jesus, e o Evangelho a toca. Irmãos, a Bíblia diz que naquele dia ela ficou curada. É com essa dimensão que nós aceitamos o Evangelho, que nos purifica, nos perdoa, para dizer que Ele é absolutamente uma cura definitiva, uma cura total para a condição de pecador e para nos qualificar para o reino de Deus, porque caso contrário nós não estaríamos qualificados. O que significa que nossa imperfeição vai continuar, que nossas falhas ainda estarão pelo caminho, e que nós teremos muito do que cair e nos levantar, não é? Chorar e nos alegrarmos, mas que ao longo dessa caminhada não será pela nossa justiça que seremos salvos, mas pela justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, o melhor texto que conheço para definir isso, e para que você leve isso como ensino, sobre a sua certeza de salvação, de que não são os seus pecados agora que o condenam mais, não podem condená-lo, porque o Senhor já pagou por eles, mas que agora o arrependimento por cada um deles e a justiça de Deus imputada na cruz em Cristo, ela nos pode salvar.
2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Que ensino poderoso. Uma igreja fraca, sem doutrina, cuja doutrina é nada, não vai ensinar um evangelho como esse. Mas este evangelho, erga-o com as mãos para o alto e diga: este é o ensino, esta é a Bíblia, esta é a fé. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha um pecado, por isso perfeito, sacrifício perfeito, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Terceiro e último lugar, eu quero terminar a mensagem, já na conclusão, e à noite eu convoco você a retornar para ouvir a outra parte. Eu quero convidá-lo ao terceiro ponto e a dizer comigo: nossa certeza e segurança residem sobre nossa fé e nas promessas de Cristo. Abra comigo 1 João capítulo 5, versículo 4, por favor. Se puder colocar na tela, eu vou ficar muito grato. Ainda é o capítulo 5, que estamos destacando alguns versículos. Ainda não fiz hoje de manhã uma exposição do texto. Estou fazendo uma combinação de textos. Estou pregando uma doutrina, a doutrina da certeza da salvação, que é para nós hoje fundamental, para batistas que somos e crentes como nós somos. Vamos trabalhar dia 31, o aniversário da Reforma Protestante. Amanhã eu estarei lá na Rádio Melodia, às 11 horas, trabalhando esse debate aí, não sei com quem. Estou até curioso para saber quem vai discutir comigo, se as igrejas hoje estão ainda solidificadas e enraizadas nos modelos da reforma. Eu digo: olha, não tenho dúvida que não, grande parte não. A gente vai ter que definir categorias, mas grande parte não está mais, perdeu os objetivos pelos quais a igreja irrompeu na sua reforma. Nossa certeza de segurança reside sobre nossa fé nas promessas de Cristo. Quando? Veja lá, 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? O quê, irmãos? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você ver o versículo 5, a nossa fé, na verdade, é clara, é uma doutrina. A nossa fé, na verdade, é uma pessoa. Você precisa conhecer a Cristo. E é a sua fé em Cristo que o faz conhecer a verdade. Está logo no versículo 5. Ela é personificada e personalizada. Nossa fé não é o quanto eu crer, o quanto eu confiar, Deus vai me atender. Não, positivismo, não é isso não. A ideia positiva, pensamento positivo. Então, se eu confiar, se eu crer, Deus vai fazer. Negativo, aí é uma fé sustentada em você. E ela vai fracassar porque você é fraco. A nossa fé ali, primeiro, versículo 5, é uma pessoa, é Jesus. É uma confissão, é quem Jesus é. É a compreensão de quem Jesus é, o único capaz de cumprir um sacrifício perfeito que resolve o problema da relação entre homem e Deus. Ou seja, aquela cruz não era minha e eu não poderia morrer naquela cruz. Só uma pessoa em todo o universo poderia estar naquela cruz, e ele se chama Jesus. Isso salva, o resto é perdição. Por isso que se criam tantas religiões, porque você não tem a personificação de quem é Cristo. Só Cristo poderia estar na cruz do Calvário para morrer no meu lugar. Ele é o sacrifício, providência de Deus para que nós sejamos salvos. Se você não crê nisso, o que vai acontecer é que amanhã você vai começar a achar que a porta de uma religião ou de outra pode ser uma escolha certa. E não é, porque nenhum outro é a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Por isso que eu sou cristão e sou salvo, mesmo quando sou imperfeito, porque um sacrifício perfeito foi realizado. A nossa fé, então, é a fé em Cristo, a fé numa pessoa. Agora, não significa dizer, veja que João coloca na sequência, de que a nossa fé precisa ser no que essa pessoa disse e no que essa pessoa falou, ou no que essa pessoa prometeu. Nós confiamos em Cristo, em tudo que Ele fez e é, e nós confiamos em Cristo em tudo que Ele faz e em tudo que Ele ainda vai fazer. Ou seja, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E por que eu me sinto salvo e tenho certeza da salvação, mesmo quando ainda não estou na glória? Eu confio nas promessas que Ele fez, graças à pessoa que Ele é, a palavra que Ele me confiou. Vamos pensar em 3 promessas que me dão certeza da minha salvação. Primeira delas, João capítulo 6, versículo 37. Vamos lá e vamos concluir aqui, eu prometo concluir agora. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum, o quê? O lançarei fora. A versão aí da NVI diz: de maneira nenhuma o rejeitarei.
Primeira convicção que eu tenho que sou salvo, e ao ser chamado à salvação, recebi a salvação e viverei momentos difíceis de oscilação na fé, é de que aquele que o Senhor Deus deu a Jesus, esse sou eu, ele não rejeita, ou seja, não lança fora. Ele chega a dizer mais: aquele que está nas minhas mãos, ninguém arrebatará das minhas mãos. Não é porque eu persevero porque ele me sustenta com as suas próprias mãos. Não são meus méritos, mérito de Jesus. Ele nos faz, ele insiste conosco, até porque foi ele que veio nos buscar. Os cristãos serão então quem? Todos aqueles a quem Deus o Pai deu. Quem Deus o Pai entregou ao seu Filho, esses são os cristãos. Deus não se arrepende de nós, diz o texto, ele não rejeita aqueles que vêm. O Salvador jamais lançará fora qualquer um que o Pai tem dado a ele. Doutrina da salvação. Segunda promessa que Deus nos deu, e eu posso confiar nela, foi Jesus que disse, quando ele disse, ponto. 1 João capítulo 1, versículo 9. Promessas que temos na Escritura, de que podemos ser cristãos e salvos. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar o quê? De toda injustiça. Ponto. Ele fez a obra. Ele começou a obra e veja que ele concluiu a obra, e nós podemos confiar que estamos em condição de salvos, purificados de toda injustiça. Nosso pecado, irmãos, não nos separa mais de Deus, mas Cristo hoje nos levou de volta para Deus. Terceira promessa, vamos concluir, é a última, Romanos 8, 38 a 39. Aí veja o que é o evangelho que o apóstolo Paulo prega à igreja, que é perseverante, porque Deus a amou. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica. Quem tentará, diz a carta, acusação contra o escolhido de Deus? Ninguém vai tentar. Irmãos, como vai tentar acusação contra alguém que o próprio Deus preparou e chamou para ser dele? Nem o diabo tem esse poder. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Porque estou bem certo, porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz do quê? De me separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nada tem o poder de separar um crente do amor de Jesus. Não é porque o crente é forte, é porque Jesus até a morte venceu para salvar você. Amém, irmãos? Não tem queda de braço. Jesus não está disputando pessoas com o diabo para ver quem vai para o céu, como se o diabo pudesse botar a mão de Jesus numa queda de braço no chão. Ele diz, e a Bíblia diz, ninguém nos separará do amor de Deus. Amém, irmãos? Basta ser um regenerado em Cristo Jesus. E você vai dizer, eu tenho certeza, porque o braço daquele que me sustenta é forte e é poderoso para me carregar nos seus ombros. Quantas pessoas hoje duvidam das promessas e a perderam de vista? Quantos leem a promessa e a palavra de Deus e nada lhe significa? Porque leem com uma mente mundana e de um não convertido. Mas se lemos a palavra de Deus iluminados pela mente que nos dá o Espírito Santo, nós saberemos que a palavra de Deus é verdade, irmãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios 1, 20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Se a gente fosse traduzir aqui uma versão do pastor Carlos Elias, porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele, ele diz sim, ele faz. E obviamente, ele também diz o amém, ele diz assim seja, porque o que ele diz sim, ele diz o quê? Ele diz assim seja. Ou o que ele está dizendo é, ninguém vai desfazer o que eu fiz, e ninguém poderá dizer aquilo que eu não disse, mas aquilo que eu disse, ninguém tem poder de contradizer. Isso é evangelho. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, promessas de Deus, nós podemos confiar. Nossa segurança não deve de maneira nenhuma, então, voltar para nossas mãos. Nossa segurança não deve estar de maneira nenhuma nos nossos pedidos ou nas nossas súplicas. Nossa segurança não pode estar em que se eu orar e Ele me atender, eu vou aceitá-lo. De que se Ele orar,
se eu orar e ele curar, eu vou servi-lo. De que se eu disser e ele então me ouvir e responder o sim que eu quero, eu vou abraçar. Isso não é evangelho. Esse é o evangelho centrado no homem, e por isso então pseudo-evangelho, um apócrifo. Porque o homem jamais poderá ser a base e a sustentação para a sua salvação. Você vai tomar um susto, mas eu vou mostrar como milhares e milhares de religiosos se confundiram nos cultos onde frequentaram, nas sinagogas em que atuaram, na missão que desenvolveram, e não foram salvos. Porque não tinham certeza da salvação na base sólida de Cristo, da justificação pela fé e do perdão para a purificação de pecados. Veja, Mateus capítulo 7, vamos terminar aqui? Mateus 7, 21, e aí eu faço já a conclusão. Mateus 7, 21 a 23, você conhece o texto. O texto é pesado, irmãos. Mateus 7, 21 a 23. Eu vou terminar aplicando, porque essa é a aplicação melhor que eu conheço, para mostrar a diferença daqueles que vivem procurando se salvar, daqueles que vivem procurando buscar salvação e tentando salvação, e acham que a salvação está em ativismo, no que ele faz, né? Eu vou para cá, para lá, vigília, jejum, e passa 24, 30, 40 horas achando que é o que ele faz, e tudo que ele faz que resolve a questão salvífica dele. Não é. Mateus 7, 21 a 23, vamos ler acompanhando, me acompanhe em silêncio, mas leia aí, por favor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde? Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E veja bem, a vontade do meu Pai é que eu me arrependo, irmãos. A vontade de Deus é saber a vossa santificação, está na Bíblia. Você vai lendo a Bíblia e você vai descobrir tudo que é vontade de Deus e tudo que de Deus não é vontade. Então não diga que você não sabe. Agora veja, a desculpa do cara para tentar entrar no céu, ele está na fila, né? Apóstolo Pedro, tudo isso aqui é ilustração da cabeça do pastor, viu? Nada, não tem obrigação nenhuma comigo de cumprir nada disso. Apóstolo Pedro chega lá e chama assim, Angélica Miranda. Aí ela vem. Ô moça bacana, que coisa linda. Você tocou piano na igreja. Você regeu os corais. Educou seus filhos. Um monte de coisa que você fez. Mas eu pergunto, você está aqui se apresentando diante de mim pelo que você fez? E ela disse, sim, Jesus. Trapo de imundícia, irmãos. Trapo de imundícia. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, veja lá, não o quê? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome o quê? Expulsaram demônios, irmãos. Às vezes, sabe, Maria, eu queria uns crentes assim, para ajudar a expulsar uns demônios aí. Realizamos, irmãos, olha ali, realizamos o quê? Aí, Cis, tem hora que eu acho que meu currículo está abaixo desse aí 1 milhão de vezes. E se esse fosse o currículo, talvez por não cumprir algumas dessas exigências, eu nem na porta passaria. Talvez nem na fila eu fosse colocado, entendeu, Raquel? Se o currículo fosse esse, meu Deus, será que eu chegaria lá? Mas olha a resposta de Jesus para eles. Vamos lá a resposta? Então eu lhes direi, certamente nunca o quê? Irmãos, é muito duro. Você vai dizer assim, pastor, por que esse desprezo? Porque tudo isso anula a vida de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a vinda dele para nos salvar. Ele não pode tolerar isso. Ele diz, a minha glória não darei o quê? A outra. Você tem que colocar tudo isso na direção certa, no caminho da cruz. Irmãos, se errar o caminho da cruz, vai dar ruim. Vai expulsar demônios, Filipe. Vai encher tabernáculos em São Paulo. Oh, fala, demônio, blá, e, puff, e paletó, e vai, pá. E no final ele acha e acredita que está na mão dele, que a fé é ele. E o sujeito às vezes se coloca como uma divindade. Mas quando ele diz, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer o quê? Sem luz. Ele diz, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu estou certo e seguro que aquele que fez a promessa é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque eu sei quem tenho crido,
também sei, irmãos, em quem confio. Ele guardou o meu depósito até o que, irmãos? O dia final. Que Deus abençoe sua igreja a erguer a Bíblia, a erguer a cruz, a erguer Jesus e a dizer: expulsar demônios, dom da igreja, ministério da igreja, operação de sinais e milagres, ministério da igreja. Mas quando chegar no céu, meu filho, por que você chegou aqui? Glória a Jesus, glória a Jesus, o nome é de Jesus, o sangue é de Jesus, a vitória é de Jesus. Aquela cruz era pelos meus pecados, mas a glória, a autoridade, o poder, o domínio é dele, hoje e para todo sempre. Aleluia. Encha seu coração, esvazie suas vaidades. Quando você fracassar e olhar seu pecado e o diabo lhe apontar, lhe envergonhando, diga: está na cruz, cravado na cruz, porque ninguém intentará acusação contra os escolhidos do Senhor. Que para tanto o Senhor nos abençoe.